Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Grande é o nosso Deus, e aqui quando eu falo grande Deus, eu quero que vocês entendam tanto a Jesus quanto ao Pai, sabendo que um é o Filho e outro é o Pai. O pastor abriu o culto e eu estava assim, Senhor, como é que eu vou começar? Como que é a minha introdução? E aí ele me deu a introdução através da abertura do culto, através da vida do pastor. E ele começou lá em Efésios 4, com a seguinte leitura do versículo 12 e do versículo 13, dizendo assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. E qual é o objetivo de Deus e Jesus nesse momento? Aperfeiçoamento. E no versículo 13, esse aperfeiçoamento vai até onde? Qual é o limite de Deus? No versículo 13 nós encontramos a resposta, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. É um ponto que o Senhor vai trabalhar conosco hoje. E o outro, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O tema da nossa pregação hoje chama um israelita de verdade, a quem Cristo não achou dolo algum. Quem sabe de quem Jesus estava falando aqui? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1. Essa semana, eu meditando no Senhor, qual seria a palavra que Ele queria ministrar aos irmãos, e vinha sempre um nome na minha cabeça: Natanael. 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 E eu não sou conhecedora da Bíblia, irmãos. Se eu falar para vocês que eu conheço tudo da Bíblia, eu já li a Bíblia 15 vezes, eu não li nenhuma vez inteira a Bíblia. Mas a cada momento que sou chamada a conhecer um pouco mais da palavra, o que há em mim é obediência e disposição. Então, quando veio Natanael, eu falei assim: quem é esse? Aí eu fui correndo para o pastor: pastor, quem é Natanael? Ele ficou olhando para minha cara assim. Aí eu falei: Deus, que isso? O que o senhor quer falar com a sua igreja? Daí eu lembrei da relação do Filipe, porque Filipe ficou muito marcado para mim, porque ele disse para Jesus: Jesus, mostra-me o Pai. E aí Jesus vira para Filipe e diz assim: Filipe, já tem andado comigo esse tempo todo, já tens visto ao Pai, já tem conhecido através de mim. E como a Simone leu lá em Hebreus, diz que Jesus era a expressa imagem do Pai. E aqui eu quero que vocês entendam que não é só no caráter do Filho, ou na semelhança daquilo que eles queriam fazer, ou na fé, mas a imagem mesmo, a imagem perfeita do Pai. E Jesus veio revelar ao Pai. E quando a gente fala isso, estudando Hebreus também, no capítulo 2, eu não vou me lembrar o versículo, também isso não é motivo da pregação de hoje, mas Jesus fala expressamente, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito de Cristo, que a primeira obra de Cristo era a revelar ao Pai. Então, lembrando de Filipe, eu me lembrei que tinha um outro nome relacionado, então eu digitei lá no Google, aí me apareceu 1 João, e eu fui ler João, capítulo 1, e eu fui ler as Escrituras. E o Saulo até brincou comigo: pastor, desculpa, coloca lá que vai aparecer um monte de coisa. Eu falei: não, eu gosto de receber a minha internet na vertical. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque isso me firma, me dá muita força. Eu não gosto de pegar nada pronto, eu estudo muito, mas quase tudo, assim, 99% das coisas que eu trago para vocês, eu recebi do Senhor. E estudando a respeito dessa passagem, descobri coisas incríveis, porque eu li a primeira vez, li a segunda vez, eu falei: Saulo, está interrompida a comunicação, eu não recebi nada. Não entendi, eu entendi o texto
da Bíblia, mas eu não entendi a aplicabilidade. Como é que eu vou colocar isso, como é que eu vou aplicar isso para a nossa igreja, e o que Deus está querendo falar comigo, e o que Deus está querendo falar com a igreja. E aí não dá para ficar preso só no João 1, que seria o foco da nossa pregação hoje, do 35 ao 51, que o título na minha Bíblia são Os Primeiros Apóstolos de Jesus. Eu vou começar a ler à medida que Deus for. Eu não sei exatamente como que Deus vai fazer essa pregação. Eu preparei um monte de slides aqui, ó. Vocês podem ver, vou dar uma seguida por aqui. Mas o Senhor falou que não era para usar isso daqui, então eu trouxe, caso Deus permita ou eu precise averiguar alguma coisa, mas Ele falou: eu quero você livre. Livre em mim, não é para ficar grudado no slide. Eu falei: tudo bem. Então nós vamos ler aí, eu não sei exatamente como que o Senhor vai encaixando as coisas, mas Ele sabe e eu vou ficar livre como Ele pediu. Vamos ler aí João então, capítulo 1, a partir do versículo 35. E o tema da nossa pregação então é um israelita de verdade em quem não há dolo. Ou dolo. Dolo é uma expressão jurídica e se refere a crimes. Então, homicídio doloso é aquele ao qual a gente tinha a intenção de cometê-lo ou praticá-lo. E o homicídio culposo é aquele ao qual a gente não tinha a intenção de cometê-lo, mas assumiu a condição de poder cometê-lo. Então, quando Jesus fala para Natanael, em quem não há dolo, é a mesma coisa que ele queria dizer assim, em quem não há culpa, ou nenhuma intenção má em seu coração. Estava havendo uma análise profunda do coração de um homem. E foi o próprio Cristo que revelou essa verdade a respeito de Natanael, que foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Mas para entender a complexidade do que Deus fala e as verdades nesse pequeno trecho que vai falar só sobre Natanael, nós precisamos desenvolver antes. Por isso nós vamos começar ali no 35, amém? Então, no dia seguinte, João estava outra vez ali, às margens do Rio Jordão, na companhia de 2 dos seus discípulos. Primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui. Nós estamos lendo o Evangelho de João. É o de João Batista? Quem escreveu esse livro? João, apóstolo, o evangelista, certo? Ele, João, o apóstolo, está contando a história do João Batista, tá bom? Então, nesse momento aqui, ó, já havia acontecido várias aparições de Jesus. Porque começa assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, que no decorrer dos versículos nós vamos descobrir quem são eles. Versículo 36. E vendo passar a Jesus, então João Batista, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Nesse momento, querido, em que João Batista aponta o dedo para Jesus e diz aqui: eis o Cordeiro de Deus. Se vocês lerem o comecinho do capítulo de João, no decorrer desses versículos antes, vocês vão ver que já havia passado o batismo de Jesus. Quem fez o batismo de Jesus? João Batista. Quando que João Batista reconhece a Jesus? Que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o Filho de Deus. No momento do batismo. Porque ele tinha recebido do Pai, João Batista recebeu de Deus, a seguinte informação: como que você vai reconhecer quem é meu filho, João? Quando você vir sobre ele descer o Espírito Santo em forma de pomba. Então, nesse momento, já havia acontecido o batismo de Jesus. Essa historinha está descrita lá em Mateus 3. E logo em sequência, no Mateus 4, versículo 1 e 2, o que acontece? Jesus é batizado e é levado para onde? Por quem? Pelo Espírito. Para ser tentado. Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. Então, nesse momento, tinha acabado a tentação e a aprovação de Jesus. Então, ia se iniciar o ministério de Cristo.
quando nós saímos de um jejum, de um propósito intenso, como é a sua aparência? 40 dias depois sem comer e sem beber. É cheio de vitalidade? Magro, abatido, com a face desfigurada, eram homens de dores, com as mãos experimentadas, porque nesse momento, quantos anos tinha Jesus? 30 anos. Por que a gente sabe que ele tinha 30 anos? Porque foram 3 anos do seu ministério, certo? Então, se estava começando, ele tinha 30 anos. Era para estar no auge do seu vigor e da sua beleza. Eu não digo beleza física, porque ele não tinha nenhuma, mas em termos de saúde, tá? Quem reconhece a Jesus depois desse estado, desse período caótico que Jesus passou no deserto? João. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver aqui, no versículo 29, aí do João 1 mesmo, diz o seguinte: aqui no 35 que a gente leu, então João falava que viu outra vez Jesus. No versículo 29, João também já tinha visto Jesus, certo? Depois do batismo. Só que nessa ocasião, vamos ler o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento aqui, irmãos, no momento em que Jesus foi batizado, existiam outras pessoas que estavam ali, junto. Porque João estava onde? No deserto. Fazendo o quê? Pregando o arrependimento. E aqueles que aceitavam a palavra de arrependimento eram batizados. Então tinham muitas pessoas ali. Tantas pessoas que João atraía a sua atenção, porque depois de 30 anos, irmãos, lembra da história de Zacarias, que teve um filho, que ele não acreditou, porque a mulher é estéril, aí ele ficou mudo, aí depois de um ano ele voltou a falar, e aí havia uma promessa sobre aquele que viria antes de Cristo para preparar as veredas, não é? Preparar o caminho para que o rei chegasse. E isso tinha base, por que o profeta Isaías usou isso e o João Batista revela isso depois para os fariseus, para os sacerdotes e os levitas que ali estavam? Porque antigamente os reis não visitavam todos os lugares que estavam longe da onde era instituído o reino. E aí o que acontece? Iam pessoas do rei, antes, quando o rei determinava visitar esses lugares longínquos, que quase ele não ia, e esses lugares eram todos cheios de pedras, cheios de buracos, então ia uma turma do rei antes preparar os caminhos, aplainar as veredas, para que quando o rei passasse, tivesse tudo bonitinho. Então essa era a função, foi essa a analogia que Isaías usou e a qual o João Batista se colocou no propósito para fazer, aplainar os caminhos, para que quando o Rei da Glória viesse, o caminho estivesse preparado. Por quê? Porque já tinha se passado 30 anos e o povo tinha se esquecido da promessa. Tinha se esquecido do que era arrependimento. Tinham se esquecido das promessas da vinda do Messias. Então houve a necessidade de que houvesse uma preparação. Nesse momento atraía-se muitas pessoas. E o que aconteceu? Os fariseus ficaram muito inquietos com aquela presença de João Batista, atraindo tantas pessoas e batizando-os. E aí eles perguntam para João Batista. Eles enviam sacerdotes e levitas para averiguar o que está acontecendo. E isso está lá no versículo 19, João 1,19. Presta atenção, porque tudo isso é importante para a mensagem que vai ser principal. Se perder, depois não vai entender. João 1,19 diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo, porque através do Espírito, João Batista sabia que eles pensavam que havia possibilidade dele ser Cristo, e ele diz: eu não sou Cristo. No versículo 21 disse: e perguntaram-lhe os sacerdotes e os levitas que tinham sido enviados pelos fariseus: então quem és tu? Quem és, pois?
És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, quem tinham enviado os sacerdotes e os levitas. E aí, irmãos, nesse momento então tinha muita gente, inclusive o João Batista batizando, pregando. Jesus já tinha passado pelo deserto da tentação. E sabe onde Jesus estava nesse momento? Vamos ver que as escrituras falam para nós aonde Jesus estava. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para eles e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que eu fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Não, mas ele está aqui no meio, irmãos. Calma aí que eu esqueci de marcar e agora eu não sei onde é que está. Pera aí. Aqui, ó, versículo 26, irmãos. Aonde Jesus estava, João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aonde que Jesus estava? Jesus, enquanto João Batista continuava a fazer a obra, batizou Jesus. Jesus foi para o deserto da tentação e João Batista continuou o seu ministério, certo? Jesus volta do deserto da tentação e volta a se encontrar com João no meio da multidão, mas ele não se identifica. Alguns estavam presentes no batismo de Jesus, mas o coração era tão duro, irmãos, que eles não o puderam perceber a voz do Pai que dizia: Este é o meu Filho amado em quem eu me... E sabe de que forma isso acontece hoje na minha vida e na sua? Nas reuniões dentro do templo, na congregação, onde há o desejo do Pai para que haja manifestação plena do Filho através dos seus ministros. E há muitos os quais não percebem no culto de louvor e adoração a presença de Cristo. Sabe o que Deus está falando mais uma vez comigo e com você? Que continuamos desapercebidos da presença do Salvador. Sabe quem reconhece somente a Jesus? Sabe quantas vezes Jesus se manifestou na obra, no propósito de João Batista, no Jordão batizando? Só nesse pedacinho que eu li, 3 vezes João Batista diz: O Cordeiro de Deus, que é essa primeira vez que a gente leu no versículo 26, está no meio de vós. Depois ele diz: O Cordeiro de Deus, que foi entregue por vós, está no meio de vós. E agora no versículo 35 do João, capítulo 1, que a gente começou o nosso culto de hoje, ele fala: E outra vez, vamos lá? No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Muitos estavam presentes no batismo de Jesus e na obra de João Batista, mas não o puderam perceber. Teve pessoas, discípulos de Jesus, essas coisas foram todas ministrações, tá? Do Senhor. Teve momentos em que irmãos reconheceram a Cristo no batismo dele, ouviram a voz do Pai,
Mas quando ele se manifesta novamente no meio do povo, abatido pelo jejum e oração de 40 dias para o começo do seu ministério, não puderam perceber. Sabe por quê? Porque a sua aparência estava completamente diferente da primeira aparição no batismo. E aí o Senhor começa a ministrar na minha vida e na tua vida. Quais são as nossas condições para nos apercebermos das obras que o Senhor tem feito na minha vida, na tua vida e na vida da igreja como um corpo de Cristo? E o Senhor responde essa pergunta. Ele diz: desapercebidos. De que forma? Muitas vezes entramos e saímos do culto de louvor e adoração sem nos apercebermos da presença de Cristo. São raras as vezes que nossa, eu já senti uma grande alegria, um gozo da presença do Senhor. E às vezes a presença vem do Senhor como uma palavra de conscientização, como uma palavra de exortação, às vezes, muitas vezes dura, quer nos tocar, nos fazer chorar, reconhecer os nossos pecados. Outras vezes estamos tão abatidos pelas circunstâncias e pelas lutas que vêm sobre nós, que Ele quer nos consolar, mas estamos tão desapercebidos, voltados para nós mesmos, que não o podemos aperceber da sua presença. Somente João Batista reconhecia e reconheceu a Cristo após o seu batismo, e aponta nesse momento onde Jesus vai começar a chamar os seus apóstolos, e aponta dizendo no versículo 36, e vendo passar a Jesus diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37, e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então João Batista estava com 2 discípulos, batizando lá no Jordão. Quando João aponta Jesus, os 2 discípulos que estavam com João Batista largam o seu primeiro mestre e passam a seguir o verdadeiro mestre. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, os 2 discípulos, disse-lhes: que buscais? Quais foram as respostas deles para Jesus? E eles disseram: Rabi. Reconheceram o mestre, irmãos? Mestre, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Versículo 39, ele lhes disse: vinde e vê. Irmãos, esse é o convite de Jesus para mim e para você. Não tem como conhecermos a Cristo se não tivermos um relacionamento íntimo com Ele. Se não formos reavivados pelo seu sangue, se não tivermos um reencontro com Ele. Por que um reencontro? Porque já houve um primeiro, lembra? Quando você conheceu a Jesus, o seu coração se encheu de alegria e você quase não podia se conter e queria contar disso para todo mundo e não sentia a menor vergonha. Há um tempo atrás eu disse, me levantei lá do fundo também, vim aqui na frente, e Jesus disse para nós que o nosso primeiro amor tinha se esvaído e que era necessário ser resgatado esse primeiro amor. E esse é o convite de Deus e Jesus para mim e para você nessa manhã. Para que nós possamos nos aperceber das obras de Cristo, aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, nós precisamos ter um reencontro com Ele. E quando você tiver essa disposição verdadeira no coração, Jesus dirá para você, assim como disse para aqueles discípulos, porque eles não o reconheceram. Mas quando o João Batista apontou a Cristo, eles olharam, os olhos negaram que aquele era o Messias. Porque ele estava no meio de um povo humilde, se vestia humildemente, com a face abatida, e eles podiam pensar: esse é o rei de Israel? Pode ser este homem aquele que vai nos salvar? Certamente esses pensamentos passaram pela cabeça deles. Só que eles não permaneceram na incredulidade, mas foram atrás do Messias.
E é isso que o Senhor Jesus quer que nós façamos, que nós corramos atrás dele, que nós façamos questão da sua presença nas nossas vidas. E quando ele vê que isso é uma verdade na minha vida e na sua vida, ele vai dizer: vinde e vê. Jesus convidou porque viu sinceridade no coração deles. E eles foram e passaram uma tarde na presença do Messias. A palavra de Deus diz que eles ficaram até a hora 10ª, que nós sabemos que a hora 10ª era correspondente à nossa hora de hoje, às 4 horas da tarde, às 16 horas. E foram passar, imagina, o Messias convidou para passar uma tarde na sua casa, conhecer onde ele morava. Tamanha a sinceridade que via no coração desses 2 primeiros discípulos. Então, confirmando isso que eu acabei de falar, no versículo 39 diz: ele disse, Jesus, vinde e vê. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, que é as 4 horas da tarde. Aí nós vamos descobrir quem eram esses 2 discípulos que estavam com João Batista e passaram a seguir Jesus. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Um era o André. Quem era o outro? Nesse contexto aí, vocês não vão descobrir, porque não está escrito o segundo. Mas a gente vai ter que usar a inteligência e a ação do Espírito de Cristo para descobrir como foi comigo. Quem está escrevendo o livro? Quem está contando a história? João. Para João estar contando uma história, ele precisava estar presente, certo? Quem era o outro? João, discípulo amado do Senhor Jesus. Então, um nós sabemos quem é, o André, porque está escrito lá, certo? O outro, o João, o evangelista. Então, nós já sabemos que são os 2. Então, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este, o André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Irmãos, isso é primeiro amor. Quando o André passou uma tarde na presença, João Batista aponta, há uma certa dúvida no coração, mas ele não permite que aquilo aflore. Ele fala: eu quero ver. Jesus vê a sinceridade e fala: então vem. E ele não fica assim, imagina, esse magrelo acabado, baixinho, narigudo, com aspecto esquisito, porque Jesus veio do norte, vocês sabem disso. E os profetas, os fariseus esperavam um rei do lado do sul. O nosso país dá pra gente entender bastante isso. O sul, quando você pensa no sul do país, o que você pensa? Em pessoas loiras, de olhos azuis, altas, magras e lindas. Quando você pensa no norte do país, o que você pensa? Pessoas mais escurinhas, baixinhas, cabeça chata, falando esquisito. Agora você imagina isso depois de 40 dias de deserto. O que sobrou de Cristo? Tinha que ter fé. Tinha que ter ousadia para que aquele era o Messias. Pergunto para mim e para você, se Jesus aparecesse nessas condições, para mim e para você, qual seria a nossa atitude? E de certa forma, irmãos, ele tem se apresentado para nós exatamente dessa forma. Sabe quando? Não nos dando aquilo que nós pedimos. E aí, como que nós nos posicionamos? Seguimos com os vários nãos de Jesus. Jesus, eu preciso disso, me dá isso. Pai, em nome de Jesus, eu estou vendo isso, olhando pelo que vê, olhando por vista. Em Hebreus 11:1 fala que não é por vista, mas é pela esperança, pela fé, pelas coisas que não se veem. E eles tinham isso no coração. Então Jesus chama, eles aceitam, conhecem. André e João passado um dia na presença de que cheios do amor. Que o André foi fazer? Ele guardou para ele? Ele estava explodindo. Primeiro amigo, o irmão que ele achou na frente, o seu irmão, Simão, o que ele falou? Simão, achamos o Messias, vem, Simão. E isso ensina uma coisa para nós, irmãos. Quando nós estamos verdadeiramente cheios de Cristo, nós não nos contemos. É impossível ver pessoas perdidas, vizinhos, amigos, no trabalho, em qualquer lugar que seja, e você simplesmente estar quieto no seu canto.
borbulha, não tem como. Aqui tem uma grande lição de discípulo. O discípulo de Cristo que está envolvido com a sua obra, que está cheio da plenitude de Deus, que é o amor, que é Cristo Jesus, não consegue não manifestar isso. E eu pergunto, como a igreja está para a evangelização? Esse desejo. Nesse momento, o Senhor nem nos está nos permitindo sair, mas existe uma outra forma que Deus está nos chamando a clamar, através de uma intercessão, que é a expressão do mesmo amor por pessoas que você não viu. Você só não vai ser o intermediador direto, você vai ser o indireto. Você vai clamar Cristo, Cristo ao Pai, e dali aconteceu o alcance das outras pessoas. Como está o seu coração? Cheio de Cristo? Como você tem vindo orar ao Senhor? Qual a sua disposição? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não é para orar por motivos particulares na oração. Você pode orar sobre essas coisas na sua casa, mas esse tempo de vigília é específica. Deus nos deu um motivo. Lembra de Colossenses? Se esqueceram, abre lá em Colossenses 4, lê 2 e 3, não precisa abrir agora, abre depois. Lê, eu estou falando assim depois. Lá fala que é para perseverar em oração, em ação de graças, para que as portas da palavra sejam abertas, porque nós estamos presos, Paulo falando, pela evangelização, pelo amor que está em Cristo. Presos, eu não consigo sair, eu preciso fazer essa obra. Eu só vou me sentir livre e satisfeitos se eu fizer. Eu e o pastor temos vindo orar com as crianças aqui. As nossas orações têm sido, a gente percebeu isso, bem focadas e bem objetivas. Não temos demorado muito tempo, mas o tempo que o Senhor separou para a vigília é específica para clamar pelas almas da festa do peão, pelo outdoor, por toda a prostituição e abominações que acontecem aqui, irmãos. E para orarmos também uns pelos outros. Então, você pode ter certeza que Deus leva cada um a orar por um irmão por uma dificuldade. Então, não é para você orar por você mesmo, no sentido de interceder pelas suas causas próprias. Mas o que eu disse, uma coisa importantíssima que é para fazer por você e pela igreja é proteger espiritualmente, porque nós viemos por uma guerra. Então, vestir a armadura do cristão, vestir nos seus filhos, vestir na igreja, clamar para o Senhor, ler o salmo de proteção, isso é para fazer. Depois é totalmente voltada para a vontade de Deus, para a mente de Cristo que está disponível para mim e para você. E vocês vão perceber que as orações vão ser objetivas, intensas e profundas. Ontem eu orei uma coisa, hoje eu orei outra coisa completamente diferente, totalmente voltada para a festa. Uma das coisas que Deus tem me levado é, em primeiro lugar, interceder pelos intercessores. Quem são os intercessores? Todos nós, a igreja. Porque se os intercessores não estiverem em harmonia com a mente de Cristo, as orações são vãs. E o que acontece? O lado de fora não é alcançado. Eu não movimento a mão do Senhor. Então, a maior parte do tempo, irmãos, eu passo aqui orando por vocês. Para que Cristo seja gerado novamente no coração de vocês, na intensidade que vê Deus a necessidade. Porque estamos afastados. Nós não estamos no nosso primeiro amor. Mas nós precisamos buscar diligentemente esse primeiro amor para que as nossas orações sejam a vontade do Pai. E sendo as nossas orações a vontade do Pai, nós possamos alcançar as almas que estão lá fora. É um processo. É o que você também deve fazer, interceder pelos intercessores, para que eles sejam canal de Cristo para alcançar outras almas lá fora. Então, o André achou ao seu irmão Simão e foi contar tudo para ele. E aí, em seguida, no versículo 42, e o André então levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmão, sabe o que o Senhor Jesus fez aqui nesse versículo?
ele simplesmente leu toda a vida de Pedro. Quando ele olhou para Pedro, ele viu coração cheio de amor, valente, mas cheio de convicções próprias. Ele começou a fazer um diagnóstico do caráter de Pedro e falou: quero, forte, poderoso, se domado, vira um grande apóstolo. E aí ele disse, por isso que lá fala, sobre essa pedra não tem nada a ver com Pedro, hein? Pedro não é papa, foi o primeiro papa, misericórdia. Mas ele disse, porque Pedro, pela ousadia que ele tem, ele disse assim, olha, tu és o Filho de Deus. Por causa da ousadia, ele conquistava muito conhecimento do Espírito, do poder de Deus. E quando ele diz, tu és o que Jesus perguntava para ele, quem eles dizem que eu sou? E aí uns falavam, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é o Elias, e vocês, discípulos, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Filho de Deus. Aí de Cristo. Para de falar na minha orelha, você me atrapalha, fica quietinho. Aí Pedro fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Às vezes a gente troca umas palavrinhas, mas é isso daí, tá? E o pastor está tentando mas vocês estão entendendo, né? Amém. Aí quando ele dá essa resposta, sobre essa resposta, tu és o Filho de Deus vivo, ele fala, sobre essa verdade, sobre essa pedra, erguerei a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus tem que estar pautada na verdade, que Deus é um, Shema. Só existe um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aquele que habita na luz inacessível, tem ele só a imortalidade. Mas existe um que é o Filho de Deus, que é semelhança, que é a imagem perfeita do Pai, que é o Filho. Quando Jesus olha para ele, ele então dá uma radiografada no Pedro e fala, eu quero, vem e me segue. Sabe que dom que é esse? Chamado, lá em acho que é 1 Coríntios, depois eu vejo, tem os dons, né? Tem palavra de sabedoria e o segundo é a palavra de conhecimento. Fora revelado a Cristo tudo sobre a vida do Pedro, ou do Simão, que depois foi chamado Pedro, Cefas. Jesus tinha um dom. Quando que ele recebeu isso? Hein? No batismo. O que desceu sobre ele, sobre em forma de pomba? Virtude, o poder. Ele recebeu todos os dons que eram necessários para o seu ministério. Eu pergunto, será que Deus vê em mim e você sinceridade e vontade? Vocês já foram batizados? Receberam dons? Os necessários, o que Jesus acha que cada um de nós tem que ter? Se recebeu, já percebeu que tem? Se já percebeu que tem, está usando? E Jesus não deixava passar uma oportunidade. Então isso era a palavra de conhecimento. Pá! Nós vamos ver outra vez ele usando esse mesmo dom, que é o que impressiona a Natanael, que é o foco da nossa pregação hoje. Versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, Filipe, o André e o Pedro eram da mesma cidade. Essas cidades eram todas circunvizinhas. Tinham cidades de um lado do Jordão e do outro lado do Jordão. Lembra que Jesus pegou o barquinho e foi para um lado, aí encontrou o endemoniado de Gadareno, pegou o barquinho e voltou para o outro lado. Então, era muito fácil estar de um lado e de outro, e as notícias corriam facilmente sobre o que estava acontecendo, sobre o batismo do João Batista, sobre ele ter apontado o cordeiro. Então isso já tinha corrido de forma intensa, a ponto dos fariseus mandarem sacerdotes e levitas para investigar a vida do João, certo? Então nesse momento Filipe já tinha ouvido falar? Muito. Quem eram essas pessoas? Eram doutas? Elas sabiam ler, escrever, estudantes da palavra de Deus? Não. A palavra de Deus diz que eles não sabiam nada. Eram o quê? Pescadores, indoutos, iletrados. Não sabiam ler nem escrever.
Então eu quero que você preste atenção nisso. Quando Jesus chama Filipe, Filipe fazia parte desse grupo que não sabia ler e nem escrever. E estava ouvindo e também esteve presente numa das pregações do João, onde Jesus também estava presente, que ele também não se apercebeu. Mas Jesus disse: Filipe, vem. O que ele fez? Foi. Tão cheio que não se aguentou. Quando o André recebeu, passou lá o dia, o que ele foi fazer? Chamar o seu irmão. Sabe o que Filipe foi fazer? Chamar o seu melhor amigo. Quando você descobre Jesus, você não quer falar para alguém que é bem próximo, que você ama, que você quer que aquela verdade, aquela alegria que está inundando o seu coração alcance o outro? Filipe foi fazer a mesma coisa. Sabe quem era o melhor amigo de Filipe? Natanael. Filipe achou, versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui ele danou tudo. Como ele não era estudioso da palavra, embora tivesse um coração sincero, por isso foi chamado e por isso seguiu, mas não tinha conhecimento da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, estudar, ouvir pregações gera a fé. Mas como Filipe quase não sabia nada, a fé dele era uma fé forte? Não, era uma fé vacilante. Então, quando ele foi dar testemunho para o Natanael, o que ele fala para Natanael? Olha, eu achei aqui, ó, o Messias, daquele que escreveu Moisés, né? Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Mas ele fala o quê? Jesus de Nazaré, filho... Era filho de José? Ele era filho de Deus. Outra coisa, não sei se vocês já pararam para perceber. Jesus Cristo de Nazaré? Jesus nasceu em Nazaré? Onde que Jesus nasceu, irmãos? E se Natanael fosse extremamente douto, um estudioso da palavra e tinha um amigo muito jóia, o Filipe, mas esse amigo chegasse assim: sabe, aquele que a gente procurava, que Moisés falava, que os profetas falavam, eu encontrei, é Jesus de Nazaré, o filho de José. O que você ia fazer, irmão? Você é conhecedora da palavra, você sabia que o Messias vinha de Belém, estava prescrito, a profecia e tal. Filho de José, de Nazaré, mas está tudo errado. Mas por que Filipe usou dessas palavras? Por falta de conhecimento. E aí eu posso dizer que se ele não tinha conhecimento e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então ele tinha uma fé vacilante. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que Natanael estava junto com Filipe, com André, no meio dos batismos, quando o João Batista apontava Cristo como Cordeiro de Deus? Eles eram tudo amigo, tudo pertinho um do outro. Tava ou não tava? Natanael. Que você... Não, se errar não tem problema, eu estou só fazendo uma perguntinha. Eu também não sabia. Natanael estava ou não estava no meio deles? Natanael estava. Nós vamos entender isso através da palavra de Deus. Vai guardando essas informações, tá? Daí, quando o Filipe fala essas coisas para Natanael, pronto. Natanael estava no meio dos batismos, só que ele era um conhecedor da palavra. Ele também ele estudava a palavra e orava muito. Nós vamos entender isso através de uma passagem que vem na sequência. E aí o que acontecia? Ele sabia todas as coisas. Então, quando João Batista aponta para Jesus e ele olha as roupas, olha a humildade, olha o estado precário em termos de fisionomia que Jesus se apresentava após 40 dias, o coração dele lutou muito contra aquilo que estava sendo mostrado aos seus olhos. Mas Natanael era muito sincero ao Senhor. Ele desejava conhecer o Messias. E aí ele fez uma coisa que eu e você temos que fazer constantemente. Quando uma palavra é trazida a nós, com imperfeições, com erros, mas que procede do altar do Senhor. Que a palavra que o Filipe estava trazendo era ou não era verdade?
era cheio de imperfeições através de uma fé vacilante que não estava firmada ainda. Ele tinha acabado de ser chamado por Jesus. E às vezes a gente julga, em vez de a gente ir lá no altar do Senhor e pedir confirmação, o que a gente faz? Rejeita e vira as costas. Mas Natanael não rejeitou. E Filipe, por não saber dialogar ou argumentar com as várias perguntas que Natanael poderia fazer a ele fez uma coisa muito simples. Assim como Jesus fez com os 2 discípulos, vem e vê, o que Filipe propôs para Natanael? Vamos lá? Versículo 40. Disse-lhe Natanael. Mas essa parte aqui eu pulei, peraí. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Por que Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Primeiro porque era uma cidadezinha, muito pequenininha. É igual mais ou menos a gente tá na cidade de Barretos. Na cidade de Barretos já tem tudo. Vamos colocar uma cidade bem pequenininha aí. Fala aí, na Redondela. Alberto Moreira, bem pequenininho. Lá não tem nada. Tudo que precisa ser feito, precisa vir aqui. Então, aí, por exemplo, eles estavam esperando alguém de Barretos fazer alguma coisa, né? Um servo de Deus ser levantado daqui. Deus levanta lá de Alberto Moreira. Jesus não nasceu em Alberto Moreira, mas ele foi criado lá. Por quê? Porque quando... Lembra que eu falei para vocês que o José recebeu a revelação de que o menino ia ser morto? O que acontece? Ele é retirado dali e é levado para o Egito. Quando passa o período crítico, eles voltam. Só que José recebe do Senhor que seria um perigo viver naquele local, voltar para onde eles estavam. Então eles decidem, porque eles tinham família em Nazaré, voltar e estabelecer moradia em Nazaré. Então Jesus cresceu, se desenvolveu na cidade de Nazaré. Por isso que falava Jesus de Nazaré, tá? Isso é só uma curiosidade. E o Natanael sabia que de lá, como assim? De Alberto Moreira, não tem nada bom que possa vir de lá. Mas isso não é incredulidade ou dureza de coração, mas é conhecimento da palavra confrontada com a realidade. Mas quando Filipe não tinha argumentos para falar com ele, Filipe diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Vamos lá e vamos ver, você vê por você mesmo e aí você avalia. Mas se Natanael fosse cheio de orgulho, ele podia ter falado o quê? Imagina, você acabou de falar para mim que é Jesus de Nazaré, já não é de Nazaré, é de Belém. E você acabou de falar para mim que é o filho de José. E o Messias não é filho de homem, mas é filho de Deus. Mas ele não. Ele pega e vai ter com Filipe junto com Jesus. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há... Jesus aqui, irmãos, já explica o versículo de cima, que é o 46, quando o Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olhando, não viu orgulho, não viu arrogância, não viu soberba, porque Jesus sabia da indignação do coração dele, quando Filipe disse aquelas palavras. Mas no momento que ele tinha do batismo, em que Natanael estava presente junto com Filipe, junto com André, junto com João, ele viu e pelas circunstâncias ele teve dificuldade. E nesse momento ele se retirou para orar. E foi para debaixo de uma figueira. Sabe de quem era esse costume de orar debaixo da figueira? Orar, meditar e estudar a palavra? Somente de um verdadeiro israelita. Porque os mestres da lei e os fariseus não faziam isso jamais. Eles estavam sempre no sinédrio, dentro das sinagogas, ou quando estavam orando à vistas para se aparecer, eles iam para o meio da praça. Por isso que Jesus traz aquela parada falando do publicano e do fariseu. Um batia no peito e dizia, olha, eu dou dízimo, faço isso no meio das... E eles iam com aquelas roupas brancas de sacerdotes e tinham sininhos. Então, quando eles iam para o meio da praça orar, ler a palavra, eles iam para o meio da praça ler a palavra e orar. Então, conforme eles iam balançando e andando, iam fazendo aquele barulhão das vestes. E tudo para chamar a atenção de todo mundo. Mas um verdadeiro israelita se achegava debaixo
da figueira. A figueira, irmãos, fui estudar sobre a figueira, dá outro culto gigante, porque é maravilhoso a importância da figueira, como Deus usa daquilo que tinha no Israel para trazer as mensagens que ele queria. A figueira é uma das árvores que brotam em quase todos os tipos de terreno, lá é bem seco, quase deserto, e tinha uma grande facilidade dessa árvore crescer lá. E ela dava 2 frutos em 2 épocas. A primeira época era em junho, que chamava o fruto fora de época, e que eles comiam da fruta mesmo. E depois o segundo fruto era em agosto, que eles secavam os figos e faziam os bolos, faziam as frutas secas. E o que era mais precioso era o primeiro fruto. Sabe quem significa o primeiro fruto? Primeiro fruto significa eu e você. Porque esse primeiro fruto está relacionado com a árvore. Quem é a árvore? Lá em João fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês são cortados de mim, podem dar algum fruto? Não. A figueira representava Israel. Quando ela estava seca, significa que a nação estava completamente distante da presença de Deus. Então, a figueira ela tinha inúmeras figuras de linguagem que Jesus usou na palavra dele. E o verdadeiro israelita, e aí ela tinha uma copa larga, ela tinha mais ou menos 6 metros de altura e folhas grandiosas. Ela era tão cheia que imagina um tronco assim, sei lá, um tronco gigante daqui lá. Aí com folhas altas e grandes, e elas caíam assim, ó. Deus não quer deixar, porque quer trabalhar a mente de vocês e a fé. Se eu mostrar, vai atrapalhar. Por isso que ele não quer deixar. É a fé que tem que ser gerada aqui. E essas folhas, elas caíam, de modo que quem entrasse debaixo da figueira estava escondido à sombra. Não se dava para perceber. Não sei se vocês estão conseguindo alcançar a minha mente. Não sei se estou conseguindo passar. Então eles iam ficando à sombra. A figueira também representava a sombra do Onipotente. O que fala no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, faz o quê? Descansará. Então, em momentos de angústia e aflição, os verdadeiros israelitas iam para debaixo da figueira. E ali iam ler a palavra de Deus, meditar e orar a respeito daquilo que era aflição no seu coração. E Natanael, por causa desse motivo do batismo do João Batista, e ele apontar, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele teve muita dificuldade. Mas ele não fechou o coração, ele teve dificuldade para entender aquela mensagem. Mas ele foi direto, se afastou, foi direto para a figueira, debaixo, se escondeu na sombra do Altíssimo e foi pedir a Deus que se aquele era verdadeiramente o Messias e que o Pai tinha permitido já a sua manifestação, que então revelasse a ele. Nesse momento, quando ele acaba, porque ele e Natanael, Filipe e Natanael eram muito amigos, já tinham orado nesse lugar juntos, Filipe sabia onde encontrar Natanael e foi direto para a figueira. Chegando lá, quem ele encontrou? Natanael. E disse o que para ele? Encontrei o Messias. No primeiro momento, Natanael, Senhor já respondeu a minha oração. Só que aí vem a fé vacilante do Filipe, que fala, olha, ele é o filho de José, Jesus Cristo de Nazaré. Pronto, trombou tudo de novo com as escrituras. Mas aí o Filipe teve muita sabedoria. Ele recebeu uma palavra de sabedoria e disse, vem e vê. Como Natanael tinha orado e desejava muito e era sincero, ele foi. Encontrando com Jesus, Jesus disse isso para ele. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há culpa, não há dolo. Versículo 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Irmãos, que pergunta mais sem pé nem cabeça. É a mesma coisa que eu perguntar para Jesus, Jesus, de onde tu me conheces? Irmãos, Jesus sabe tudo sobre mim, sobre você. Ele já o sabia através da palavra do conhecimento, porque quando ele se manifesta homem, ele não tinha presciência. Porque esse dom da presciência ele recebeu depois da morte e ressurreição, lembra? Por quê? Porque quando ele precisou se manifestar homem,
toda a glória foi retirada. Lembra de Hebreus 10? Fala, ó, retira o primeiro, a glória, o poder, porque isso não salva. Estabelece o segundo, porque corpo me preparaste. Ele tinha um corpo igual a mim e a você. E ele tinha as mesmas condições que eu e você temos. Ele era totalmente divino, porque ele era santo, e totalmente humano, porque era sujeito às mesmas tentações que eu e você. Só que aí, no momento do batismo, sendo homem, ele recebeu dons, assim como também está proposto para mim e para você. E ele fazia uso desses dons. E aí ele falou sobre a palavra do conhecimento. Ele sabia tudo sobre cada um dos discípulos que ele chamava, e sabia tudo sobre Natanael. Fazendo uso da palavra do conhecimento, Jesus disse para ele: sabe também tudo sobre mim e sobre você. Ele sabe como nós estamos fazendo as nossas orações, como nós estamos nos portando em casa, se somos um na igreja e um em casa, o que pensamos, o que falamos. Só que essa era a sinceridade de Natanael, a expressão do seu caráter. E Jesus responde, ele diz: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei. Irmãos, por uma palavra de Jesus, por um minuto na presença de Jesus, foi suficiente para um coração sincero sair de toda dúvida pela oração, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo na figueira. Só ele e Jesus sabiam das orações e do desejo do conhecimento do Messias, se aquilo era uma verdade que então se manifestasse para ele. Então naquele momento ele fala: tu és Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Nas mesmas condições que antes ele tinha visto Jesus lá no batismo de João Batista, quando ele fala: tu és o Cordeiro, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: será que Jesus pode olhar para mim e para você e dizer as mesmas palavras que ele disse para Natanael? Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não tem problema das dúvidas que você tem, das circunstâncias que você passa, das adversidades, das vontades. Mas tem muito problema não colocá-las diante do altar do Senhor e não querer estabelecer um vínculo de verdade com Jesus, que é o que falta com a igreja. Tem um detalhe, irmãos, esse eu vou ler aqui, tá? Que o Senhor me lembrou. Estudando sobre a história da figueira e de como, por isso que Jesus usa a imagem da te vi debaixo da figueira, porque a figueira, como eu disse para vocês, tem um papel importantíssimo e ela é usada de várias formas na palavra de Deus. E eu achei um estudo que falava assim, olha, a figueira era conhecida, segundo a tradição judaica, como a árvore do conhecimento da felicidade e da desgraça, porque embaixo da figueira os israelitas manifestavam seus sentimentos e faziam seus pedidos a Jeová. Então, aqui foi estabelecido o vínculo. Jesus fechou toda e qualquer dúvida que Natanael podia estar sendo gerada no seu coração, foi arrancada por causa da sinceridade e da disposição de buscar o Messias e de ir e ver. Em consequência disso, irmãos, olha o que Jesus fala para ele no versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Vou perguntar uma coisa para você. O que você precisa ver para crer? O Tomé precisou ver as mãos para acreditar que ele tinha ressuscitado. Muitos precisaram ver os seus milagres. O que você precisa ver para crer? Porque Jesus disse: felizes aqueles que não viram e creram. Vou perguntar uma coisa para você. Natanael viu algum milagre de Jesus? Não tinha acontecido nenhum até ali. Ele apenas estava convocando os seus apóstolos. Apenas por uma palavra, porque ele deu uma oportunidade na sua vida para a manifestação de Cristo. E quando Jesus fala, porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Jesus estava maravilhado
com a sinceridade e a disposição do coração de Natanael. E aí ele recebe uma baita de uma promessa que é o desejo da minha vida, que é o versículo 51. No final do versículo 50 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vite debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que essas verás. 51. E disse-lhe Jesus a Natanael: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subir e descerem sobre o Filho do Homem. Tem vontade de ver coisas sobrenaturais, irmãos? Eu peço tanto isso para o Senhor. Eu queria tanto. Eu já vi anjo na forma humana uma vez, que eu me lembre. Mas eu nunca vi um anjo manifestado na glória da criação de Deus, assim como eles o são. E eu clamo muito ao Senhor por isso. Eu queria tanto conhecer o anjo ministrador, aquele que me acompanha, aquele que me guarda, aquele que ministra. Eu peço isso muito ao Senhor. E por causa da sinceridade do coração de Natanael, ele alcançou algo tremendo. Ele falou: por que de uma forma tão simples você creu em mim? Porque às vezes a gente faz orações e no dia seguinte ou na mesma hora Jesus responde. Aí você pensa assim: ah, isso é coincidência. Não tô ficando, não imagina. Isso daí, aí o diabo já começa a trabalhar na tua mente para tirar toda a glória daquele momento. E já fala: não, isso não é resposta de oração. Isso é qualquer outra coisa. E aí começa a encher a sua cabeça e você aceita. Foi a mesma circunstância que aconteceu com Natanael, só que ele não permitiu nenhuma interferência. Ele aceitou aquilo com todo o seu coração, e Jesus via que nele não havia dolo algum, culpa alguma, mas havia desejo, vontade e busca de conhecer. Por isso Jesus deu algo muito grandioso para ele. Diz: daqui para frente verás os céus abertos e os anjos do Senhor descerem e subirem por essa escada. Quem é essa escada? Senhor Jesus, irmãos. Esse é o sonho de Jacó, lembra? Jacó fugindo do irmão, aí ele dorme, coloca uma pedra por travesseiro, e aí ele tem um sonho da visão da escada, que tinha uma escada enorme, e os anjos, e essa escada tocava os céus e a terra, e anjos subiam e desciam sobre ela. Quem é a ligação de Deus com a terra e da terra com Deus? Jesus é a escada. E é através dele, de Jesus, o Pai dá ordem para o Filho, que estabelece toda a ordem para os anjos, e eles vêm para acolher as nossas orações e também trazer resposta das nossas orações. E o Felipe recebeu de Cristo a alegria de poder ver essa obra. Para finalizar o culto, o Senhor quer aplicar da seguinte forma essa palavra. Já foi aplicando, mas uma coisa Deus quer falar comigo e com você. Sabe quem é a figueira para nós hoje, aqui? Nesse momento da igreja que nós estamos passando? A figueira é a representação da igreja Amor de Cristo. Porque o Senhor nos chamou a vir orar debaixo da figueira. Aí eu pergunto: qual é a tua disposição de estar debaixo dessa figueira? E sabe quem significa os Natanaéis? Quem que ele quer encontrar debaixo dessa figueira e dizer: aqui está um israelita verdadeiro, em quem não achei dolo, em mim e em você. Mas para isso precisa haver disposição, porque Jesus vai falar: vem e vê. Sabe, em Provérbios, abra a tua Bíblia lá em Provérbios, que isso é importante. Em Provérbios 11, 25. Eu vou ler só a última parte do versículo. Provérbios 11, 25. Diz o seguinte:
Como que está a versão aí da sua Bíblia, irmãos? Ah, lógico, eu estou no Provérbios 10, não ia achar nunca. Provérbios 25. 11 e 25. A alma generosa engordará. Essa parte eu quero desprezar. E o que regar também será? Os intercessores são aqueles que estarão regando a terra. E aí o Senhor fala, se você regar, porque você está cheio de mim, de Jesus, você também será regado. Ou seja, com a bênção que abençoares, será abençoado. Irmão, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele quer fazer deste momento algo inesquecível. Ele quer se apresentar a Jesus de uma forma a qual você nunca ouviu. Mas para isso precisa haver sinceridade no seu coração. Porque a partir de um reencontro com Cristo, e Ele marcou esse reencontro para mim e para você nesses 10 dias que estaremos debaixo da figueira. Mas você precisa vir com toda a tua força, com toda a intensidade do teu ser, precisa ser oferecida para Ele nesses dias. Para que você seja abençoado. Ele não está procurando somente usar você como um instrumento de bênção. Mas Deus quer usar você sim como um instrumento de bênção. Mas que também você seja abençoado. E a bênção que Ele nos promete é um relacionamento, um reencontro com Cristo Jesus. Estabelecendo o primeiro amor. Firmando isso. Porque se estivermos no primeiro amor, irmãos, certamente não perderemos a entrada no reino dos céus. Mas a primeira igreja apostólica, que Jesus disse, olha, vocês estão bem, eu vejo a obra de vocês, mas uma coisa eu tenho contra vós, vocês perderam o primeiro amor. Não havia doutrinas erradas, estava tudo certinho, mas a coisa mais importante, que era o amor, eles tinham perdido. E é a mesma coisa que está acontecendo comigo, com você. Então a resposta que Jesus faz para mim e para você, a pergunta que Ele faz para mim e para você nessa manhã, você está disposto a receber o que eu tenho para te dar? Você tem sinceridade, disposição e vontade? Porque eu posso olhar para você e dizer, aqui estão os verdadeiros Natanaéis, verdadeiros israelitas, a quem não achei dolo, culpa alguma. Amém, irmãos? Amém. Que vocês se disponham a fazer a vontade de Deus e viver o sobrenatural. Porque a mesma promessa que Ele fez para Natanael, por causa da sua sinceridade, está disponível para mim e para você. E eu disse, eu quero, Senhor, eu quero muito ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo, no ministério deles trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Que você possa receber essa palavra de todo o coração e ter sido enchido pelo Espírito de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Lembre-se que o Salmo 139, versículo 1 e 2 diz o quê? Dona Eunice mandou decorar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu levantar de longe. Entendes os meus pensamentos. Foi exatamente o que Jesus estava fazendo com Natanael. E faz comigo e com você. Tá bom? Deus te abençoe. Irmãos, não desanime. Eu vi muita gente cansada, com os olhos caídos, bocejando. Vou só contar uma coisa para vocês. Eu não dormi essa noite. Eu orei a noite inteira. Vim orar às 5 horas da manhã. Eu achei que eu não ia conseguir pregar. Eu não tinha conseguido. Foi muita guerra essa semana. Foi muita guerra aqui no púlpito para pregar agora para vocês. Não sei se vocês perceberam. Muita. E eu falei, Deus, me sustenta. Porque o Senhor disse para mim que a obediência gera o renovo e a bênção maior de Deus. E nós estamos aqui para obedecer. Então eu quero estar com o semblante totalmente levantado. Senhor, levanta. Cheguei da oração em casa, era 6 e pouquinho, fui tomar banho, lavei cabeça, sequei, comi, louvei, adorei. Estou aqui como se nada tivesse acontecido. Ai, por que isso não está acontecendo comigo? Porque não tem disposição, porque você não crê. Porque está disponível para mim e para você.
reage, igreja. É com alegria, é com disposição, é com vontade, então recebereis aquilo que Natanael recebeu. Está preparado? Então segura, porque o que Deus tem preparado para mim e para você é infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Então, isso está escrito lá em 1 João 3,8. Ele veio desfazer as obras das trevas. Dá para deixar ele desfazer na tua mente? Dá para receber um renovo desse rei que venceu todas as coisas? Amém. Deus te abençoe.